Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Hora de Podcast, onde eu, Matheus Stenger, junto com a minha parceira Rosemary Marafigo, dá oi pra câmera, estaremos entrevistando uma série de convidados para trazer temas muito interessantes para vocês. E hoje a gente tem um tema muito interessante. Rose? Então, hoje é o episódio da Vita, né? Da série Hora de Vita Medicina Integrada. Então, antes da gente entrar aí no tema propriamente dito e apresentar os nossos convidados especiais, um já é de casa, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar quem é. Eu vou falar um pouquinho da Vita, então. A Vita ela é uma clínica médica que valoriza a integração da tecnologia com o atendimento humanizado, Matheus, oferecendo uma estrutura moderna, ampla e completa, que centraliza diversas especialidades, serviços, diagnóstico, tudo isso para proporcionar uma comodidade para as pessoas. Então, na Vita, você encontra tudo em um só lugar. Temos lá vários médicos, vários especialistas, um centro de imagem completo também, e a cafeteria, temos laboratório lá do ladinho também. O que mais? O que eu estou esquecendo? Pronto atendimento, central de vacinas. Então, é realmente bem conveniente. Então, você encontra tudo em um só lugar. Lembrando que a Vita é a única da cidade que tem um pronto atendimento próprio via privado e cartões não, e convênios, cartões então de desconto. É só acessar o site ali, né, vitamedicinaintegrada.com.br, que você confere, além de todos os especialistas que tem lá, você consegue agendar consulta também, você vê o endereço lá certinho, a central de exames, está tudo certinho lá no site. A gente vai deixar o QR Code aqui também. O QR Code está aparecendo aqui do lado, pessoal. Só entrar ali, vocês vão ser muito bem atendidos pelo pessoal da Vita. Outro diferencial da Vita também é a parte do atendimento humanizado, né? A gente escuta muito as pessoas falando, feedbacks aí nas redes sociais também que a gente acompanha. Então, é uma satisfação. Eu atendo lá dentro, né? Sou psicóloga lá dentro, atendo. É muito bom fazer parte de uma clínica que está preocupada realmente em atender o paciente, na experiência do paciente, né? Então, preocupada aí no cliente em si, na entrega final e nessa qualidade. Então, a gente fica muito feliz. Vita, conversa, investiga e trata. E agora, vamos apresentar os nossos convidados. Então, o tema de hoje é cardiologia, né? Toda a área de cardiologia ali da Vita, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e priorizando, então, a parte de exames cardiológicos. Como que eram os exames antes, o que tem de novo aí que eles estão oferecendo para a população. E, para isso, conosco temos aqui dois convidados, o Dr. Jürgen e o Dr. Álvaro Vedana, que já é de casa aí, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. E eu vou passar a palavra para vocês se apresentarem aí para nós. Bom, então, primeiramente é uma honra estar aqui com vocês, estar de volta ao meu estado de origem, estar de volta a Santa Catarina. Rodei bastante por todo o país aí ao longo da minha formação, passei pelo Paraná, passei por São Paulo, passei pelo Rio Grande do Sul e finalmente voltei ao meu estado de origem. Então, meu nome é Jürgen Belter, sou cardiologista de formação e tenho especialidade em imagem cardiovascular também. Oi, gente. Olha eu aqui de novo, mais uma vez na hora do podcast. Nosso embaixador. Eu acho que é a terceira ou quarta vez, Eu acho que é a quarta vez, gente. Matheus e Rose, muito obrigado pelo convite. Eu sou suspeito para falar, mas gosto muito de participar aqui do Hora D, né? Volte e sempre. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Álvaro, eu sou cardiologista, sou especializado em ecocardiografia, né? E sou médico da Vita Medicina Integrada também, né? Atuo também como diretor clínico da Vita e como o coordenador da cardiologia lá da nossa clínica. Inclusive, temos episódio aí falando sobre a parte da direção clínica ali também, parte de gestão, né, doutor Álvaro? Parte de cardiologia tem um episódio completo só falando sobre isso, né? Então, seja muito bem-vindo novamente aí. Muito obrigado. Eu acho que a cardiologia, esse vai ser o primeiro episódio nosso falando focado na cardiologia, Nos né? exames, né? Nos exames de cardiologia, então é isso. muito interessante. Mas, caso vocês aí de casa queiram assistir um pouco mais sobre cardiologia, ver exatamente tudo sobre isso, no mínimo detalhe, tá os outros episódios ali nas playlists da Vita Medicina Integrada no nosso canal, Hora de Podcast no YouTube ou Spotify. Só chegar lá que vocês vão achar todos os nossos conteúdos, pessoal. Agora, eu não sei para qual dos dois quer começar respondendo essa pergunta,
Mas o que seria a cardiologia, primeiro de tudo? Bom, então vamos lá. A cardiologia é uma especialidade médica focada no tratamento de doenças do coração e doenças sistêmicas que possam afetar o coração também. Isso envolve desde a prevenção, para você prevenir doenças, prevenir uma possível doença que aparecerá no futuro, doenças agudas que podem acontecer e também doenças crônicas. Então, doenças crônicas podemos citar diabetes, colesterol alto, a pressão alta, e causas agudas podemos citar, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio. Então, essas são doenças gerais que o cardiologista trata no seu dia a dia. O cardiologista ele acaba sendo como se fosse um clínico geral da maioria dos pacientes, né? Ele centraliza muitas doenças dentro da especialidade. Que nem o Jürgen falou, a cardiologia, as doenças cardiovasculares, elas surgem de doenças muito comuns na população, né? Que nem hipertensão, diabetes, que já foi propriamente dito, né? Muito tempo convivendo com essas doenças acaba gerando doenças cardiovasculares. Por exemplo, uma diabetes, uma pressão alta descontrolada pode gerar problemas coronarianos, né? Problemas lá que vai dar entupimento nas artérias, deixar o coração mais fraco. Então, a cardiologia ela aborda isso. O coração propriamente dito, mas também todo o sistema cardiovascular e as doenças que interferem nesse sistema. Então, é uma área que é extremamente ampla. A gente acaba invadindo muitas sub-áreas, né? Tanto que a cardiologia, eu acho que da medicina é uma das áreas mais vastas, que a gente tem mais subespecialidades. É mais ou menos, vamos dizer assim, uma doença do coração, ela vai surgir pelo tempo de desenvolvimento dos fatores de risco, né? É que nem você está dirigindo o seu carro, você passa todo dia no buraco ali, você está todo dia expondo o teu sistema completo ali do carro a um trauma, uma fratura, vamos dizer assim, um dano, né? E alguma hora isso pode furar um pneu, pode dar um problema, soltar uma bomba lá do carro. Mesma coisa no sistema cardiovascular. Quanto mais tempo você expõe, por exemplo, uma pressão alta, uma diabetes, lá você vai causando dano até que de uma hora para outra isso pode dar sintomas e problemas irreversíveis, né? Então essa é a área de atuação da cardiologia, vamos dizer assim. Então esse de uma hora para outra é entre aspas, né? Porque na maioria das vezes já teve uma sequência aí de fatores que levaram a esse resultado. Interessante isso é algo que eu não sabia. É uma novidade. Até, Rose, a maioria dos pacientes da cardiologia, eles chegam pra gente falando, né? Poxa, doutor, eu tava tão bem, eu não tava sentindo nada e de repente acontece um evento índice que tudo mudou. Mas não é que a doença não existia, ela não tinha sido identificada, né? A gente consegue até chegar a ponto de dar sintomas clínicos, às vezes uma questão de 10 anos, 15 anos convivendo com a doença ou até mais, né? E tem gente que às vezes convive com a doença e não dá os eventos clínicos, que é infarto, AVC, outros problemas, vamos dizer assim, que tem a ver com o sistema cardiovascular. Mais graves, né? Uhum. E já puxando essa questão dos fatores de risco, já que vocês entraram um pouquinho nisso, eu imagino que não seja apenas doenças, né, associadas a isso, ou doenças crônicas, mas assim, quais são os outros fatores? Tem vários, imagino eu. Então, se vocês puderem falar um pouquinho mais sobre isso, incluindo estilo de vida, enfim, toda essa parte comportamental e de hábitos também. Uhum. Sim, basicamente, as doenças, como o Dr. Álvaro falou, elas se desenvolvem ao longo do tempo, né? E a partir de certo momento, elas começam a desenvolver sintomas e esses sintomas, às vezes, podem ser irreversíveis quando eles começam a aparecer. Então, falando um pouquinho de prevenção, né? O que a gente poderia fazer para evitar de chegar nesses sintomas ou uma detecção mais precoce, digamos assim, né? Então, primeiramente, pressão alta. Pressão alta é uma doença extremamente comum na população e ela é uma doença que não causa sintomas. A partir do momento que ela começar a causar sintomas, às vezes o primeiro evento vai ser justamente um infarto, justamente um AVC, um acidente vascular cerebral. Segunda coisa, diabetes, como a gente já citou. Também, muitas vezes, é uma doença assintomática e a partir do momento que ela começa a dar sintomas, o paciente já tem cegueira, já não está enxergando mais, já tem problemas vasculares nas pernas, já tem entupimentos nas carótidas, no coração. Então, é outro fator de risco importante. Então, essas são as duas principais doenças. O colesterol alto é outro fator que também é importante e que faz com que
ocorra esse entupimento dos vasos, né? Aí falando de prevenção um pouquinho, o que a gente pode fazer para evitar isso, Dr. Álvaro? Sim, com certeza. Até antes de falar da prevenção, eu queria até citar uma coisa, que até para advertir quem está nos assistindo. Se eu pudesse mudar uma coisa nas doenças cardíacas, nos fatores de risco, eu queria que eles dessem mais sintoma, sabe? Muitos pacientes chegam para a gente no consultório e falam o seguinte: doutor, minha pressão é alta, mas eu não estou sentindo nada, né? É sempre assim. Então, parece dar a falsa impressão do paciente que está tudo normal, porque não sentir nada significa que o paciente está normal, mas não. Às vezes a pressão está alta, o dano já está sendo causado, né? Minha diabetes, minha glicemia, ela é 400, mas eu não sinto nada, só estou bem. Entende? Então, assim, falta sintomas nessas doenças. Se fossem mais sintomáticas, né, as pessoas iriam atrás e tratariam, e talvez seriam prevenidas. O grande problema desses fatores de risco é porque eles não causam sintomas. Colesterol, pressão e diabetes dificilmente vai dar sintoma. Sabe que o pessoal geralmente fala: nossa, acho que minha pressão está alta, estou com uma dor de cabeça. Muitas vezes até o contrário, é a dor de cabeça que faz a pressão subir. E dentro da pressão alta, 5% das pressões altas vão gerar um sintoma de dor de cabeça, e são níveis mais altos de pressão. Nossa, então, é muito baixo. É muito baixo, né? Então, olha o problema disso. A pessoa fica submetida a esse ambiente que causa dano ao sistema cardiovascular durante muitos anos, porque ela não tem sintoma, né? Agora, falando... E só, desculpa te interromper, mas aquele aparelhinho que a gente compra lá ajuda a ter isso em casa? Às vezes dá uma olhadinha ali. Vou dar uma dica até para vocês. O aparelhinho que a gente tem em casa, a gente tem duas modalidades principalmente. A gente tem a de pulso e a gente tem a de braço. A de pulso e a de braço, os dois são validados, né? Pelo Inmetro, pelos órgãos regulatórios. Eles podem ser utilizados com uma certa precisão, mas tem que seguir as regras de cada aparelho. O de pulso, ele sofre mais interferências. Se você está com o braço muito para cima, a pressão ela dá baixa. Se você está com o braço muito para baixo, a pressão pode dar alta. Você tem que fazer com as costas bem apoiadas, os pés no chão, bem relaxado, a mão não pode estar fechada nem espalmada. Tem que colocar o aparelhinho 2 dedos aqui desse processo, desse ossinho que é o processo estiloide, e com o braço apoiado. E tem que estar com a mão na altura do coração. Então, assim, são muitos passos, né, para o de pulso. Em resumo... Então, assim, o de pulso, ele é mais variável, mas ele pode ser usado? Pode. Mas ele tem que estar na altura do coração. Uhum. O de braço não, ele sempre vai estar na altura do coração, né? Porque, você nunca vai fazer a flexão do braço para cima, né? Então, você vai apoiar numa mesa e aqui ele vai ter uma medida mais precisa. Os digitais aprovados pelo Inmetro, eles dão medidas precisas. Então, eles são uma ferramenta muito importante para a gente. E confere agilidade, né? Que você não precisa ter capacitação técnica para fazer a ausculta, né? Então, isso é uma coisa que é uma triagem muito boa. Você pode ter em qualquer lugar um aparelho digital desse. O importante, na verdade, é a gente fazer a prevenção, né? Seja o paciente mesmo fazendo em casa, comprando o aparelhinho e medindo sua própria pressão. Mas se surgir qualquer dúvida, eu não sei se a minha pressão está boa, eu não sei se esse valor está bom, o ideal é sempre procurar um acompanhamento médico, marcar uma consulta para a gente avaliar mesmo se essa pressão está no nível adequado, se existe alguma necessidade de tratamento ou algum outro fator de risco que essa pessoa está exposta, né? Então, acho que é isso que é válido, né? É prevenção, é pelo menos fazer um check-up de tempos em tempos aí para avaliar isso, né? Sim. E eu lembro que uma vez eu me consultei com você e você até falou que não queria dizer, às vezes, a pressão está alta ou está baixa justamente por causa de medicamentos, do momento que você está no dia, de como você está se sentindo. Pode falar um pouquinho mais sobre isso? A avaliação da pressão, ela, vamos dizer assim, ela é mais complexa que uma medida, né, do que uma aferição. Quando a gente vai fazer a avaliação da pressão, você tem, por exemplo, a pressão de consultório. A pressão de consultório, ela está submetida a um ambiente que às vezes é um ambiente de estresse para o paciente. Você vê a pressão no consultório, a gente fala que pode ter um efeito do jaleco branco. Só por você estar consultando, a pressão pode estar um pouco mais alta. A pressão, ela varia conforme as medicações que você toma, às vezes conforme condições climáticas, conforme o seu estado de sono, conforme o seu estado de descanso, ao estresse que você é submetido. Então, tem várias situações que a pressão ela pode variar. Você aferir a pressão no consultório e em casa, você vai ter medidas diferentes. E a pressão, ela oscila durante o dia, né? Muitas vezes, se você tem picos de pressão durante o dia,
pode não significar que você tem que tratar essa pressão. O que a gente se preocupa é se as médias da pressão estiverem altas. A gente tem um exame, que é o exame de mapa, que a gente vai até comentar sobre ele também. É um aparelhinho. Alguns pacientes acham até desconfortável fazer esse exame, porque de 15 em 15 minutos É terrível, você vai ver a né? pressão. Você tá lá querendo dormir, o aparelho tá inflando lá, mas é necessário. Importante. Né? É um aparelho que é bem importante, é uma ferramenta muito útil pra gente. Por quê? Ele vai ver tantas vezes durante o teu dia e vai te dar uma tendência de como que tá a tua pressão no dia. Você consegue ver se tua pressão está subindo em picos, né? Por exemplo, você teve uma dor de cabeça à noite. Você consegue relacionar no mapa essa dor de cabeça a uns picos pressóricos. Ou se o tempo inteiro a pressão está alta. Então, é uma avaliação bem mais ampla, sabe? Bem importante. Às vezes a gente trata pacientes que chegam com a pressão que você acha que está alta no consultório, você dá remédio, a pressão cai e o paciente tem sintoma de hipotensão, porque só estava alta no consultório, entende? Então, a gente tem que fazer uma avaliação mais ampla que isso e conta várias medidas, várias situações, avaliar o paciente como um todo, para ver quais medicações ele toma. Tem várias coisas que podem interferir na pressão. Alimentação, então, assim, é estilo de muitas vida. variáveis. Estilo de vida. Tabagismo. Isso, exatamente. Que são alguns dos fatores ali que você estava comentando, exato, né? Fatores de risco, né? Então, obesidade, tabagismo, a falta de atividade física são os principais, se a gente pudesse citar, daqueles fatores modificáveis que a gente pode tentar alterar antes de causar alguma doença, né? Então, tentar fazer com que aquele paciente que está acima do peso faça alguma atividade, consiga reduzir seu peso, cessar o tabagismo. Então, são fatores importantes aí para evitar o desenvolvimento de doenças, né? E o estresse? O estresse é complicado a gente comentar, né? Hoje em dia é difícil uma pessoa que não se estresse com alguma coisa, ou que passe alguma parte do seu dia, alguma parte da sua semana estressado, né? Acho que o importante é você não permanecer em estado de estresse o tempo inteiro, né? Porque o estado de estresse contínuo, ele vai afetar seu sono, ele vai afetar a sua pressão arterial, então você vai dormir mal, a sua pressão tende a estar aumentada. Muitas pessoas descontam daí no tabagismo, no cigarro, o estresse, ou em bebidas alcoólicas. Então, tudo isso leva a uma piora do estilo de vida e, consequentemente, é pior para desenvolvimento de doenças no futuro. Né? Então, ele pode ser um gatilho para situações mais graves, digamos assim. Exatamente. Eu achei legal, porque a gente estava falando sobre... A gente teve um episódio que a gente gravou com a doutora Camila. Nutróloga. Nutróloga. E a doutora Camila falou uma coisa. A gente falou, eu ganhei peso e tal. O que a gente tem que fazer? Ela falou, primeira de coisa, de tudo, você não ganha, você constrói o peso. Certo? Então, você gera ele por uma ação que você fez. Eu acho que seria isso também para as doenças cardíacas, né? Então, a gente tem ali, vai acabando como vocês falaram agora. Mas questões biológicas, vamos dizer assim, questão de genética, quais são as doenças que a gente tem que ter cuidado e se a gente tem algum exame, alguma coisa que a gente consegue fazer, inclusive lá na Vita, sobre isso. Uhum. Acho que falando de fatores genéticos principalmente, existe uma doença no nosso dia a dia de cardiologista, que é a hipercolesterolemia familiar. O que é essa doença? É uma doença genética que predispõe a colesterol alto desde a infância. Então, pacientes desde a sua vida, 6, 7 anos de idade, já vão ter níveis altíssimos de colesterol, e isso a longo prazo, ao longo de anos de exposição a colesterol alto, predispõe a entupimento dos vasos muito antes do que uma pessoa que não tem essa condição genética, né? Então, o que quer dizer isso? Às vezes, uma pessoa com colesterol alto, que não tem essa doença, vai ter um infarto, por exemplo, com 60, 70, 80 anos. Essas pessoas com essa condição genética, elas podem ter infarto com 20 anos, com 22 anos, 25 anos. Então, é extremamente precoce, né? Isso é muito interessante o que o Jürgen falou, porque que nem a gente introduziu esse episódio falando dos fatores de risco, a gente precisa de tempo convivendo com os fatores de risco para eles gerarem doença, certo? Só que tem pessoas que desenvolvem os fatores de risco muito precoce.
O desenvolvimento dos fatores de risco, pressão alta, diabetes, hipercolesterolemia, eles dependem da interação de fatores ambientais, fatores modificáveis, né, que são coisas que a gente faz. Por exemplo, eu tomo a minha decisão de fumar ou não fumar. Eu tomo a minha decisão de fazer exercício físico ou não fazer. Então, assim, são baseados em decisões, esses fatores, né? Então, eu posso modificar isso. Agora, a genética para ter pressão alta, eu não posso modificar. É uma herança familiar. A genética para ter hipercolesterolemia familiar também é uma herança familiar. São fatores que a gente não modifica. E o desenvolvimento das doenças cardiovasculares e dos fatores de risco depende de uma interação dessas duas vertentes. Existem pessoas que têm genética para ter pressão alta, que se elas tiverem um estilo de vida, vamos dizer assim, inadequado, por exemplo, comer comidas salgadas com muito sal, vão desenvolver pressão alta. E também tem pessoas que não têm probabilidade de desenvolver pressão alta, mas que têm uma alimentação tão ruim, inadequada, que podem desenvolver pressão alta mesmo não tendo a genética. Então, assim, é uma interação. E, lógico, quem tem a genética tem que se cuidar muito mais do que quem não tem. E complementando essa frase do Jürgen, olha só que interessante. Muitas pessoas vão desenvolver doenças muito precocemente porque começaram a vida já expostas a fatores de risco cardiovascular. Se uma pessoa descobre aos 15 anos de idade que tem pressão alta, olha só, ela vai conviver 10 anos com a pressão alta, vai dar 25 anos. Mais 10 anos, vai dar 35. Então, assim, já deu 20 anos convivendo com pressão alta, será que ela já não pode ter uma doença no rim, AVC ou algum outro infarto, alguma coisa? Já com 35 pode, mas porque ela desde o começo começou a desenvolver. Então, assim, o normal das doenças cardiovasculares é começar a ser desenvolvido lá por 50 anos, entre 50 e 60. É o tempo de exposição, né? Isso. E acho que o desafio maior nosso na cardiologia era a gente ter algum método que a gente consiga fazer essa detecção precoce, Sim. né? Porque, como o Dr. Álvaro falou, essas doenças muitas vezes não dão sintomas. Então, os pacientes não chegam na gente para a gente tratar. Eles só vão chegar quando já tem alguma doença estabelecida, né? Já estão apresentando sintomas. Então, o desafio nosso nos últimos anos dentro da cardiologia era procurar algum método que a gente consegue fazer essa detecção precoce desses riscos e da doença cardiovascular, né? E sobre isso, enquanto acho que foi na fala do Álvaro ali, tem muito a ver com cultura isso também, né, gente? Porque, ok, não tem sintomas, mas nós temos a cultura de buscar Sim. somente quando tem sintomas, somente quando dói. Eu acho que isso vale uma reflexão. Poxa, faz os exames, a gente já sabe que tem que fazer o check-up e tal. Se acusou alguma coisa ali, independente de sintomas, você precisa ter consciência e entender que o teu corpo ele é uma maquininha e você precisa cuidar do que coloca para dentro, de como que você movimenta ele. Então, é o teu templo, né? Se adoecer ali, vai ficar ruim. E a gente, culturalmente, às vezes a gente tem algumas convicções, até a forma como os pacientes chegam para a gente, Rose. Por exemplo, o paciente chega para a gente e fala, doutor, eu queria fazer... O próprio paciente já chega trazendo algum exame, às vezes, para a gente. Eu queria fazer um eletrocardiograma. Queria fazer exames de sangue, sabe? Mas, muitas vezes, aqueles exames de sangue ou eletrocardiograma não vão ser específicos para detectar a doença naquela faixa de idade do paciente e pelos riscos que ele apresenta, entende? Por exemplo, você faz lá check-up geral de sangue, o paciente fala, não, tá tudo bem. Mas será que tá tudo bem? O exame, às vezes, de sangue são parâmetros indiretos para a gente ver. Eles ajudam, mas não significa por eles estarem normais que a gente diz que tá tudo bem, entende? Isso é importante. Só tem um colesterolzinho lá aumentado. O colesterol, a gente está vendo o tanto de, vamos dizer assim, lipídios que a gente tem circulante no sangue. Naquele momento. Mas a gente não consegue ver se as artérias estão entupidas. Às vezes a gente tem que dispor de exames mais específicos. Né? A gente diz, a gente lida muito com risco cardiovascular. O que é risco? A gente une esses parâmetros indiretos para ver se o paciente tem risco ou não da gente encontrar a doença nele, entende? Os exames servem para isso. Mas em alguns pacientes específicos, vale a pena a gente ir adiante e usar exames mais específicos para isso. Até o Jürgen vai falar melhor do que eu em relação aos métodos novos da cardiologia, mas eu queria já introduzir alguns exames. Por exemplo, a gente tem exames que são clássicos da cardiologia. Todo mundo já falou assim, fui no cardiologista, ele me pediu uma esteira,
me pediu um ultrassom do coração, um ecocardio, e pediu umas carótidas. São exames bons? Sim, são exames bons, são exames de triagem e são exames específicos para muitas doenças que servem muito bem o nosso dia a dia. Só que muitos deles vão apresentar alterações maiores depois que tem, por exemplo, lesão coronariana maior que 70% de obstrução. Ou seja, pega a doença numa fase tardia, uma fase que está sintomática. Tem exames que só vão ser alterados no paciente perto de infartar ou depois de infartar. Entende? Então, assim, a gente tem algumas limitações em relação a alguns exames. Não que eles não sejam úteis, eles são muito úteis. Mas, às vezes, a gente tem que dispor de métodos que pegam a doença mais no início, né? Principalmente população jovem, populações específicas para a gente conseguir fazer uma triagem adequada. Porque quando você mostra para o paciente, que você consegue mostrar que tem a doença, o paciente ele entende melhor e adere melhor ao tratamento. É melhor você falar para o paciente, olha só, teu colesterol está alto, tem que tratar. Ah, não, tranquilo, meu colesterol sempre foi alto. Ah, não, olha só, você tem coronária já com placas de gordura. Opa, Já tem um grau de entupimento. você está mostrando que existe a doença, entende? Então, esse é o grande desafio nosso. Então, eu queria até apresentar para vocês, a gente tem novos métodos na cardiologia que conseguem identificar as doenças do início. E isso entra muito na área do Jürgen, que ele lida com imagem cardiovascular, que é muito, vamos dizer assim, dentro desses novos métodos. Até para o Jürgen explicar bem para a gente. Você falou ali que você consegue detectar só com 70%, acima de 70%. Pô. Depende da doença que a gente está procurando. Mas vamos falar de doença coronariana. Por exemplo, artéria entupida por placas ateroscleróticas, placas de gordura, né? Um teste de esteira, ele só vai mostrar o padrão clássico de isquemia se você tiver uma artéria, ou às vezes até mais, 2 artérias com mais de 70% de obstrução. Antes disso, às vezes ele não detecta, ele deixa passar. Entende? Entendi. Só que o cardiologista, ele sabe disso. Então, ele sabe a limitação do método e muitas vezes ele progride a investigação. Por exemplo, Complementando um pouquinho dessa parte do ergométrico, é como se fosse um método para detecção tardia. Ele vai ser positivo, a esteira vai ser positiva no momento que o paciente já tem um entupimento importante. Ou seja, naquele momento que claro, você vai fazer o tratamento, mas você podia ter feito coisa muito antes de ter aquele entupimento, né? Então, o que são esses novos métodos dentro da cardiologia, né? Como eu falei antes, muito tempo a gente ficou procurando um método de achar a doença antes do paciente ter sintoma, né? Então, eles chegavam tardios, faziam um eletrocardiograma, o eletro estava normal, então a gente não se preocupava. Fazia um teste de esteira, fazia um teste ergométrico, estava normal, a gente não se preocupava. Fazia um ecocardio, né? Fazia um ultrassom do coração, não tinha nenhuma alteração de movimento lá, nem nada, normal, vida que segue, então o paciente está bem. Mas será que ele está bem mesmo? Será que aquele paciente que é diabético, é hipertenso, já de longa data está bem mesmo? Será que ele não tem nada? Então, aí surgiram novos métodos nos últimos 15 anos, 20 anos dentro da cardiologia. E, claro, esses métodos, eles começaram nos países desenvolvidos, aos poucos foram chegando no Brasil. E tenho a honra de apresentar, junto com o Dr. Álvaro, aí, que a gente está trazendo para a Vita aí, esses novos métodos. Então, o que a gente trouxe hoje para comentar com vocês é a tomografia das artérias coronárias, a angiotomografia das artérias coronárias. Então, primeiramente, falando um pouquinho do método, né? O que é esse exame de angiotomografia das artérias coronárias? É basicamente uma tomografia do coração. Eu sempre explico para os pacientes, quando eles vão fazer o exame, todo mundo que vai fazer exame de coração sempre fica preocupado, né? Na hora de fazer, meu Deus, estou vindo fazer um exame de coração, né? Na hora que eles deitam na tomografia, eu falo assim: fique tranquilo, nós vamos tirar foto do seu coração hoje. Porque é basicamente uma foto que a gente tira do coração. Então, é um exame simples, rápido, como qualquer outra tomografia. E a partir de 10, 15 minutos que a gente faz do exame, a gente consegue detectar se o coração tem algum grau de entupimento ou não, consegue detectar se tem placas de gordura
de grau leve, se tem algum entupimento moderado, se tem algum entupimento importante, para dar seguimento na investigação do paciente ou no tratamento. Né? Que legal isso. E era justamente a minha pergunta. Ali você consegue ver só com 70%. Mas ali, com a imagem, qual é o teu nível de precisão ali? Tipo assim, tá começando. Exato. Então, são duas coisas que a gente faz com a tomografia. Né? O primeiro exame, acho que até já foi citado em outro podcast, que é o score de cálcio. O que é o score de cálcio? Basicamente, é uma tomografia do coração sem contraste. Tá? Como se fosse uma tomografia que a gente faz do tórax. A única diferença da tomografia do tórax é que a gente foca na região do coração e as imagens são adquiridas... elas são atreladas ao eletrocardiograma, então... Deixa eu explicar ali pro pessoal de casa, a gente já conversou sobre isso em outro episódio, eu acho até que foi com o Dr. Álvaro, mas contraste seria basicamente um líquido que você injeta para você conseguir ver a diferenciação, seria isso, né? Exatamente. Então, o score de cálcio, a gente não usa contraste, certo? E a partir do score de cálcio, a gente já consegue ver placas calcificadas, a gente já consegue ver cálcio dentro das coronárias. Então, a partir daí, a gente já consegue ver se aquele paciente tem mais risco que os demais para a população adequada, sexo e idade dele. Né? Só para explicar para o pessoal que está nos assistindo, quando a gente forma entupimento nas artérias, quando a gente forma placas de gordura, as placas elas calcificam, elas fazem uma inflamação nas placas e em níveis muito precoces já começa a calcificar. Então, o cálcio na tomografia a gente vê como assim, ele é mais radiopaco, ele não deixa o feixe da tomografia passar, o feixe raio-x, né? Que a tomografia usa radiação, né? Radiação ionizante. E aí fica marcado, vamos dizer assim, uma coloração mais esbranquiçada na tomografia, que aí a gente faz um score dessa coloração e consegue ver precocemente se tem cálcio ou não tem no trajeto das artérias coronárias. É isso que o Dr. Jürgen vê na hora de fazer a tomografia. E isso é muito interessante. Eu acho que até falei no outro podcast que, assim, é um exame que se o seu score de cálcio for 0, ou seja, você não tem cálcio nas coronárias, a tua chance de ter eventos cardíacos em 10 anos é baixíssima. E, lógico, a gente tem que calcular, relacionar com os fatores de risco, mas às vezes chega a ser menor que 1%. Então, imagina, é um exame que garante que o teu coração ele tá bom por 10 anos. Lógico, junto com a análise do cardiologista, né? Junto com a análise completa cardíaca. E é capaz de detectar coisas bem no início também. Bem precoces e com uma simples dose de radiação. É uma dose de aproximadamente 2 a 3 raios-x de tórax. Então, o raio-x que quem vai no pronto-socorro fazer, tô com um chiado no peito, alguma coisa, o médico acaba pedindo. Então, com a dose quase equivalente de radiação, a gente consegue ter todas essas informações que agregam para a gente separar aquele paciente que tem um risco alto daquele paciente, não, tá tranquilo, esse paciente eu não preciso me preocupar tanto com relação a doenças no coração em relação a entupimentos. Tá? Não é invasivo, né? Nada invasivo. Não é nada invasivo. Não precisa, como não vai nem contraste no score de cálcio, então é basicamente ir lá e tirar a foto do coração. Você falou uma palavra muito boa, Rose, invasivo. Porque assim, se a gente for ver como que a gente detectava doença cardíaca antigamente, né, para você ver as coronárias, você tinha que fazer um exame mais invasivo, que é o cateterismo. O cateterismo é um ótimo exame fantástico, que serve tanto para diagnosticar quanto para tratamento. Mas que nem você falou, é um exame invasivo, né? Como é que é o cateterismo? Você coloca um catéter do tamanho do tubinho de dentro da caneta ali que o Matheus está na mão, esse tubinho onde fica a tinta, você sobe por uma artéria do braço ou da perna, vai até o coração e esse catéter joga o contraste para dentro. Entende? Para você conseguir ver como se fosse uma máquina de raio-x. Ó o tamanho do catéter aí, do cateterismo. Aqui, para o pessoal de casa, para entender. O que acontece? A angiotomografia não precisa disso. A angiotomografia, que é aquela que não é o score de cálcio, é aquela que vai o contraste, né? A gente consegue ver as artérias do coração também. Entende? Só que não precisa chegar com catéter. Então, olha que fantástico isso. Muitas vezes... Como que é a aplicação do contraste daí? Então, basicamente, como funciona a angiotomografia? Aí a gente passa do score de cálcio, que é aquela tomografia sem contraste, para a angiotomografia das artérias coronárias, que é um exame com contraste. Então, o contraste nada mais é que uma tinta, a base de iodo, digamos assim, para ficar mais simples de entender, em que a gente pega uma veia no braço do paciente, pode ser qualquer
qualquer veia da parte cubital, da parte radial, não tem nenhum problema. E a gente injeta esse contraste durante o exame e a partir de certo momento a gente começa a adquirir as imagens, aquele contraste, aquela tinta vai chegar até o coração, pintar as veias, as artérias do coração, para a gente enxergar se tem algum entupimento lá. E daí a gente programa para tirar as fotos exatamente no momento que o contraste está passando lá, e a partir daí a gente consegue detectar, assim como o cateterismo, a mesma imagem do cateterismo, a gente consegue ter de uma forma muito boa, consegue enxergar se o paciente tem entupimentos, desde doenças leves até doenças graves, doenças importantes, em que daí provavelmente se o paciente tem alguma doença mais importante, tem sintomas, aí provavelmente depois ele vai acabar num cateterismo, vai ter que colocar um stent, alguma coisa assim. Né? Mas acaba filtrando muito. Exato. Mas a minha pergunta é, qual que é o critério? Por que não faz só sem contraste? Porque quando que vocês decidem utilizar o contraste? Porque pelo que eu estou entendendo, tem finalidades diferentes, né? Sim. É que existem vários tipos de placas de gordura dentro das coronárias. Existem placas calcificadas, placas parcialmente calcificadas e placas não calcificadas. O score de cálcio ele vai pegar aquelas placas calcificadas. Então, tudo que tem cálcio lá dentro, o score de cálcio, aquela tomografia sem contraste, vai conseguir ver. Agora, ele pode deixar passar uma eventual placa que não está calcificada. Então, a tomografia com contraste vai ver tudo, vai ver tanto placas calcificadas quanto placas não calcificadas. E existe uma diferença de indicação também, né? Então, o score de cálcio serve principalmente para prevenção. É aquele paciente que, a princípio, não tem sintoma nenhum, você só quer saber se ele tem um potencial risco no futuro, ou está no momento, né, sobre algum risco e se para o futuro aquilo vai ter alguma consequência ou não. Já a angiotomografia de coronárias, ela é mais indicada para pacientes que já são sintomáticos. Então, pacientes que estão tendo alguma dor no peito, ou eventualmente, fez algum eletro, está alterado, fez uma esteira, está alterado. Pode ser um falso positivo da esteira? Pode. Então, ele acaba servindo para filtrar exatamente isso. Pode ser aquele paciente que às vezes fez um exame, o exame veio positivo, e aí ele faz a tomografia de coronárias e não tem nada. Ou aquele paciente que fez o outro exame, veio normal, mas ainda está sentindo dor no peito, o médico ficou na dúvida, será que realmente é negativo? Aí ele faz o exame, não, realmente é negativo. Não, esse paciente tem doença, esse paciente tem que continuar investigando. Eu ia pedir agora, você falou, e eu fiquei pensando sobre isso, né? Você falou que tem a questão das calcificadas e as não calcificadas, né? Quando a gente faz a anja, justamente por causa que pode ter não calcificada, que seria basicamente o enrijecimento, o endurecimento dessa gordurinha que fica ali? Isso, basicamente isso. É um processo crônico de inflamação ali, que vai acabar gerando calcificações. Então, tem uma série de mudanças histológicas, pacientes que já usam remédio para colesterol tendem a calcificar mais as placas, e essa é a intenção, principalmente, deixar, a gente chama de placa mole e placa dura, digamos assim. Placa mole, essas placas que não são calcificadas, são placas um pouco mais sensíveis, que elas tendem a romper, tendem a fazer eventos, tendem a gerar infarto. Placas calcificadas são placas mais crônicas, placas de longa duração. São aquelas placas que podem gerar entupimento, mas a capa de cálcio dela, digamos, diminui a chance de romper e gerar algum infarto, alguma coisa. Então o cálcio, vamos dizer assim, ele é bom, né? Ele é bom e ele é ruim. O bom é não ter nada, digamos sim, assim. Exatamente. Mas vamos dizer o seguinte, é que a gente tem um processo, a história natural da placa de gordura no coração, né? Muitas vezes a placa, ela começa, vamos dizer assim, deposita gordura na artéria e o corpo ele vai fazer inflamação. E essa placa vai aumentando, aumentando o depósito de gordura. Às vezes uma placa que não é calcificada, ela ainda não é calcificada, entende? Ela vai chegar lá. A calcificação é o último estágio da estabilização da placa. Mas se você tem placas calcificadas, significa que você pode ter outras placas que ainda não calcificaram, entende? Então é bem interessante isso, porque o score de cálcio, ele vai pegar aquelas placas calcificadas, né? Vai ver que o score de cálcio é alto, tanto que muitas vezes quando a gente tem um score de cálcio alto, a gente indica uma angiotomo de coronária.
para a gente ver se não tem outras placas que a gente tem que tomar cuidado, entende? Porque a angiotoma de coronária, ela também dá o grau de obstrução em relação a isso. Então, o score de cálcio, ele vê as placas calcificadas e a angiotomo complementa vendo as placas que não estão calcificadas. E, que nem a gente falou, é um processo. A placa, ela surge pequenininha, sem ser inflamada, sofre um processo de inflamação e das duas, ou ela pode romper ou ela pode estabilizar e calcificar, entende? Faz parte do processo. É algo que, na verdade, é muito complexo. Por isso que a gente diz que o cardiologista ele tem que estar junto para avaliar, interpretar esse resultado dos exames para saber o que é melhor de se fazer. Porque, às vezes, tem um paciente que o score de cálcio pode ser 0, mas, às vezes, ele está sintomático e, às vezes, justifica mesmo assim pedir uma angiotomo de coronária. Né? É mais uma análise clínica. É uma análise, uma análise mais completa. Isso, de critérios, enfim. E assim, essa calcificação ou entupimento, enfim, gera sintoma? Depende do grau de entupimento, né? Então, e quais seriam esses sintomas? Eu sei que a porcentagem é pequena, geralmente é silencioso, né? Geralmente é silencioso, por isso que a gente fala de detecção precoce, né? A angiotomografia de coronárias, ela vai pegar a doença desde o começo, desde a formação da placa, essa plaquinha pequenininha que o Dr. Álvaro comentou, que não dá sintoma, digamos, tem uma obstrução de 10%, 20%, ou às vezes nem chega a ter obstrução da artéria, mas ela está lá. Ela está lá quietinha. Ou seja, ela tem um caminho ela pode até romper e formar um infarto, por exemplo, ou ela pode ficar para o resto da vida sem dar nenhum tipo de sintoma. Não evoluir. Não evoluir. Então, não tem... Assim, é mais comum ter sintoma, obstruções acima de 70%, que a gente consegue ver bem na angiotomografia de artérias coronárias, mas placas entre 50% e 70% também podem dar sintomas. Então, é muito complexo a doença como um todo, né? Mas o importante é a gente ressaltar essa detecção precoce da doença. Esse é um método muito bem indicado para aqueles pacientes sintomáticos. Então, aquele paciente que tem dor no peito, você perguntou, quais são os sintomas mais comuns, né? Então, principalmente dor no peito, falta de ar, cansaço, aquelas dores que têm relação com atividade física, com exercício físico, mas às vezes são sintomas inespecíficos também. Às vezes, aquele paciente queixa de uma queimação, acha que é gastrite, acha que é algum outro problema e pode ser uma doença cardíaca também, né? E esses novos métodos, eles têm um espaço muito bom dentro da nossa prática clínica, que foi o que o Jurgen falou, vou até complementar com 3 exemplos, sabe? Para a gente colocar, ser mais palpável para quem está assistindo também. Vamos colocar 3 pacientes na mesa, para a gente fazer um raciocínio. A gente tem um paciente jovem, que só tem única coisa, fez um exame de colesterol e o colesterol deu ali no limite e o colesterol ruim está um pouquinho acima. Será que esse paciente precisa tomar remédio para colesterol? Ele não tem sintoma nenhum. Qual exame que vocês acham que a gente indicaria para ele? Eu indicaria um score de cálcio. Você também, Yuri? Acho que um score de cálcio cabe bem. Por quê? Vamos ver se as placas dele do coração já tem alguma placa calcificada, alguma coisa que a gente precise, vamos dizer assim, dar algum remédio ou fazer alguma atuação na prevenção. A gente reestratificaria o risco dele. Isso. Digamos, é um paciente que ele tem o colesterol alto e a gente não sabe para que caminho a gente segue. Bom, se a gente faz o exame e ele tem alguma plaquinha que não é o comum para a idade dele, a gente já coloca a pulguinha atrás da orelha e já fala, esse é um paciente que eu preciso prestar atenção, eu preciso tratar precocemente. Reforça a ideia de tratar o paciente. Então, assim, muitas vezes o paciente pergunta, doutor, será que eu tomo remédio para colesterol ou não? Opa, vamos fazer um score de cálcio. Fez score de cálcio? Cara, olha só, você é jovem, você é até classificado como baixo risco pela sua idade, mas a gente fez um exame que é mais específico, que vê a tua coronária e falou que já está calcificando. Eu não arriscaria. Eu já colocaria um remédio para colesterol para tanto baixar o colesterol e esse remédio também estabiliza a placa, deixa a placa estável, entende? O segundo paciente, agora, é um paciente que também é jovem, mesma coisa. Ele tem um colesterol um pouquinho aumentado e está com uma dor no peito. Só que a gente vê as características da dor no peito dele, a gente não consegue estabelecer bem se é uma dor tipicamente do coração ou atípica. Tem algumas características de dor típica, outras de dor atípica. Deixou a gente na dúvida, né? O que a gente vai fazer para ele? Cabe ver especificamente se tem estreitamento das artérias ou não. Então, qual o exame que a gente pediria? Cara, seguramente pediria uma angiotomo de coronária. Por quê? Eu quero excluir que tenha doença do coração. Sabe? Quero dizer assim, as coronárias são limpas e a angiotoma é muito boa para excluir. Porque, assim, é um exame que não é invasivo, né? A gente vai fazer o contraste para uma veia periférica,
né, em 5 a 10 minutos. E Não dói nada, Não dói bem nada. tranquilo. O paciente vai para casa, não precisa ter nenhum cuidado maior pós-exame, né? E não teve que fazer nenhuma invasão pro paciente. A gente descartou que tem doença. A gente disse seguramente aquilo ali não é do coração, né? Então, olha que interessante. Tem um fator, um valor para a gente avaliar a dor do paciente. Agora, vamos colocar outro paciente na mesa, que é o nosso terceiro paciente. Paciente de 67 anos, diabético, hipertenso, né? Ele tem história familiar positiva para infarto. O pai dele infartou quando era jovem e ele está com uma dor no peito. Eita, mas... Vocês concordam comigo que a chance de ser um infarto ou ter uma doença cardíaca é grande? Esse cara, talvez eu nem peça angiotomo. Eu vou direto pro cateterismo, entende? Que é um método que talvez a gente já consiga colocar um stent, já vai fazer o tratamento. Então, assim, eu não quero descartar a doença. Nesse aqui eu quero confirmar. O que é o stent? Já tem certeza e já vai tratar. É a molinha que abre, né? O stent é aquela molinha que abre as obstruções. Os entupimentos, né? Então, o que acontece? Cada paciente, cada faixa tem um exame que tem uma indicação mais precisa. Então, você imagina como era antes da angiotomografia. Se você tinha um paciente jovem que você ficava na dúvida, às vezes você tinha que caminhar para um cateterismo para descartar a doença. Não é, porque o cateterismo é muito bom para confirmar e tratar, né? Mas para descartar, vem o papel do angiotomo. Né? Ela não entra tem necessidade. pra gente, um exame pouco invasivo, que eu quero dizer, não tem doença, né? E é muito bom, você deixa o paciente seguro, que fez um exame pouco invasivo e ele fica tranquilo. Eu sei que do coração não é, tá bom? Eu acho que isso é... Total. Explicou bem, Guto. Eu já ia até fazer ali uma pergunta, deixa eu restabelecer aqui, que explicou tão bem que já matou a pergunta. Mas vamos lá. Vamos pegar um paciente ali que está sempre no limite lá do colesterol, sempre ali. E pegando esse exemplo de mim mesmo, né? Porque eu tenho problema de colesterol, você sabe, meu médico ali, né? Agora todos sabem. Agora todos sabem, né? E eu faço esteira uma vez por ano, faço exames de esteira, tudo, para ver se tem arritmia, se tem algum problema, nunca deu nada, tudo certo. Sim. Agora, eu devo mudar ele para uma anjo, devo mudar para uma avaliação mais avançada para poder ver exatamente ali o que a esteira não está mostrando? E outra coisa, já complementando, seria anualmente essa revisão que eu teria que fazer igual a esteira? Eu vou começar respondendo e vou passar para o Yuri. Perfeito. Eu acho que assim, Matheus, a esteira, ela consegue reunir vários dados para a gente, né? Não é só se tem artérias entupidas ou não. Por exemplo, a esteira, ela consegue ver o teu risco futuro de desenvolver pressão alta. Ela consegue ver se você no esforço tem alguma arritmia e também estratificar o teu, vamos dizer assim, a tua classe funcional, a tua capacidade funcional frente ao esforço. Ela dá um monte de informações bacana pra gente. Mas realmente, pra gente especificamente ver coronárias entupidas, pra tua faixa de idade talvez não fosse o exame mais adequado. Mas eu sei que pra tua faixa de idade e pros exames que você demonstra, né, a gente consegue estabelecer uma previsão do teu risco cardiovascular. Não necessariamente na tua faixa de idade, talvez a gente já tenha que caminhar para um score de cálcio, porque a gente tem uma prevenção, tem uma previsão ali em relação ao colesterol, a gente está acompanhando, mas em determinado momento, em determinada idade, determinado tempo de colesterol não corrigido, a gente pode daí propor score de cálcio, entende? É muito que um parâmetro clínico também. E eu queria até que o Jürgen explicasse pra gente também como que a gente coloca isso na prática clínica, sabe? Como que a gente define, porque na cardiologia a gente tanto lida com os scores de risco, né? Que a gente vê as probabilidades e coloca os exames para confirmar em determinados momentos, sabe? Não significa, é a mesma coisa da pressão, não significa que um dia que você tá com a pressão alta, né? No meio do seu dia vai selar o diagnóstico de pressão, né? Então até o Jürgen vai falar melhor pra gente em relação a essas questões. Matheus, eu acho que você é mais ou menos o primeiro paciente que o Álvaro citou, né? Então, um paciente jovem, com aquele colesterol limítrofe. Então, assim, a esteira é um bom método? É um bom método, ela vai medir diversas coisas que o Dr. Álvaro já falou. Mas eu quero complementar ainda, eu não estou satisfeito com a esteira, porque talvez a minha preocupação com você não é um entupimento importante. Você não tem sintoma, você não tem nada. Eu só quero saber se esse colesterol um pouco mais alto seu, se ele está tendo alguma influência já no seu coração. Se já está tendo alguma repercussão sistêmica, digamos assim, essa exposição ao colesterol mais alto. Aí sim o score de cálcio estaria bem indicado. Por quê? Porque a gente vai fazer uma tomografia do coração, sem contraste, em
1 minuto mais ou menos você vai fazer o exame e não é invasivo e a gente vai ter informações ricas para acrescentar no seu prognóstico, né? Então a gente vai saber, você não tem nenhuma calcificação. Então eu fico pelo menos 5 anos tranquilo aí que você tem um bom prognóstico, a chance de desenvolver doença é muito baixa. E isso está sendo até postergado em algumas diretrizes aí para mais anos além dos 5 anos, tá? Então, o cardiologista em si adora uma classificação, uma tabela. Então, todo paciente que chega para a gente coloca num score de risco. Então, a gente tem vários parâmetros, desde colesterol, se o paciente tem diabetes, se tem pressão alta, coloca a idade e reúne todas essas informações e a partir daí a gente chega num grupo de risco. Aquele paciente tem um risco de desenvolver doença de tantos % em 10 anos, por exemplo, tá? E a partir desse cálculo, a gente julga quem que é o paciente que deveria fazer o score de cálcio ou não, tá? Então, para pacientes de risco intermediário, digamos assim, que a gente chega num score de risco, só citando um de Framingham, que é um comum que a gente usa no dia a dia, intermediário, para esse paciente estaria bem indicado. Por quê? Porque a gente não sabe, está no intermediário, ele tem um risco de desenvolver doença, não é aquele risco alto que eu sei que eu preciso tratar, mas também não é o risco baixo que eu fico tranquilo de não fazer nada. Então, o score de cálcio, que é a tomografia sem o contraste, ele vai reestratificar o paciente. A gente vai jogar ele para baixo ou jogar ele para cima. Se o paciente não tem cálcio nenhum, eu fico tranquilo. Se o paciente já tem doença, aí eu fico mais preocupado e aí eu continuo a investigação, eu parto para outro exame, enfim. Bem interessante. Sensacional, né? A Vita mais uma vez inovando aí, trazendo novos exames, novos métodos, né? E principalmente pensando na prevenção, na qualidade de vida do paciente. Muito legal, gente. Agora sim, vocês falaram, a gente falou bastante sobre infarto, essa palavra aí apareceu bastante, e eu queria aproveitar para perguntar, né, para vocês, até para quem está nos ouvindo e assistindo, o que é o infarto e como identificar, então, o infarto? Porque a gente falou bastante essa palavra e às vezes não está bem claro ainda o que é. E aí, Yuri, eu explico, você explica? Pode ir. Não, então tá certo. O que acontece, gente? O infarto é simplesmente quando a gente tem necrose, morte do músculo cardíaco. O infarto ele não é só no coração que ele acontece, ele pode acontecer em qualquer músculo pode infartar. Você pode ter um infarto da perna, pode ter um infarto cerebral, que seria um AVC, entende? Então, o infarto simplesmente é você ter necrose, morrer o músculo, né? Geralmente ele morre por falta de oxigênio. A gente sabe que o músculo do coração, se você obstrui as artérias, o oxigênio não chega. E aí o tecido ele infarta, né? Ele dá necrose. Então, basicamente a gente fala muito em eventos cardiovasculares. O infarto é um evento cardiovascular, é uma coisa que mudou de uma hora para outra. O coração estava bem, estava batendo bem, teve uma obstrução de uma das artérias e de repente morre uma parte do coração. Aquela parede do coração para de bater. Isso é um infarto do coração, né? Então, assim, é algo que é extremamente debilitante, que o paciente não tinha sintoma e de uma hora para outra apresentou sintoma. Ou vinha apresentando alguns sintomas e o sintoma mudou de apresentação e manifestou como uma obstrução súbita que gerou os sintomas. Isso. Então, o que acontece? Na cardiologia, basicamente, a gente trabalha para que a gente não chegue no infarto, né? Mas os pacientes que infartaram, a gente continua tratando, vai fazer de tudo para que o paciente consiga recuperar essa questão em relação ao músculo que morreu. Ou seja, tem níveis de infarto, então, também. Tem níveis de infarto. Não vai morrer, nem sempre morre, enfim. A irrigação do coração, né? A irrigação do músculo cardíaco, ele é como se fosse uma árvore, né? Você tem um galho que vai ramificando várias vezes. Depende aonde acontece a obstrução. Se acontece muito lá no final dessa árvore, lá nos galhos finais, né, o infarto é pequeno. Mas se você pega uma artéria que ela ia se subdividir em várias outras, o infarto pode ser devastador, pode ser um infarto fulminante, que o paciente não consegue sobreviver porque o coração não bate mais. Morreu muitas paredes do coração. Não tem tempo nem de chegar no hospital, socorro, digamos assim, né? A gente sempre tem uma máxima na cardiologia que a gente chama que tempo é músculo. Então, quanto antes você detectar
o infarto ou detectar os sintomas e correr para um hospital para a gente abrir aquela artéria, abrir aquele entupimento, antes, mais músculo você consegue salvar. E evitar que esse dano seja pior, né? Se não me engano, foi o Dr. Tessarolo comentou até, né, que teve alguns pacientes que sofreram de infarto lá na Vita e você ajudou, né? Até para contextualizar, a Vita ela tem o pronto atendimento que normalmente a gente atende casos de baixa e média complexidade, mas a gente tem a sala vermelha, a gente tem todos os equipamentos para atender situações de maior gravidade, né? Teve uma paciente que chegou antes da triagem, já estava com dor torácica, a gente prontamente na triagem viu que era uma situação de agravo, ela foi classificada como um risco alto, como, vamos dizer assim, uma classificação vermelha, né? Foi levada para monitorização e enquanto rodava o eletrocardiograma, ela teve uma parada cardíaca. A gente conseguiu reverter, fui prestar o atendimento, a gente reverteu, tivemos que desfibrilar, aplicamos choque, ressuscitação, todo aquele protocolo de parada cardíaca e a paciente sobreviveu. Ela foi para o hospital, a gente fez o cateterismo, abriu a artéria dela e depois ela saiu bem. Ela saiu conversando, saiu sem sequelas, que é alguma coisa que, vamos dizer assim, muitas vezes, se acontecesse fora do hospital, ela não estaria mais aqui, né? Se ela tivesse acontecido, vamos dizer assim, fora da clínica, né? Porque da clínica a gente encaminhou para o hospital. Então, foi muito importante esse atendimento. O infarto, você tem que atender rapidamente, né? O infarto, ele tem alguns sintomas que são sintomas de alarme, né, em relação à dor. Até vou falar um pouquinho para o pessoal de casa entender. A dor do infarto é uma dor geralmente em aperto, pode ter um padrão em queimação também. Ela não é uma dor bem localizada, é uma dor espalhada que você não consegue falar bem onde que ela está, sabe? Não tem uma posição de muito conforto. Se você mexe ou aperta, ela não piora. Se você respira, normalmente ela não piora. E ela piora quando você anda ou faz esforço ou se estressa. Essa é a classificação, vamos dizer assim, da dor do infarto, sabe? Ela pode ir para o braço esquerdo, também pode ir para o braço direito, né? Mas normalmente vai para o braço esquerdo pela parte interna, pode irradiar também para a mandíbula, ou parece uma dor meio que de azia. O pessoal confunde muito, acha que a dor do infarto é empontada ou alguma outra dor. Não, a dor do infarto geralmente é essa, uma dor mal localizada, um aperto, parece que estão apertando no seu peito, pisando em cima, né? E geralmente ela começa também de uma hora para outra. Então, assim, se você está com esse sintoma, pode ir para o atendimento e para uma emergência que pode ser um infarto. E ela pode apresentar, por exemplo, a pessoa pode sentir primeiro no braço, primeiro em outro local, ou ela sempre inicia aqui? Pode. Tipo assim, nossa, eu percebi dor no braço. E quando é no braço, ela é nessa mesma característica espalhada? Como é que funciona? A dor só localizada no braço, ela é mais incomum, mas ela pode acontecer. A gente fala que daí é um equivalente anginoso, uma apresentação atípica do infarto. Mas ela pode começar no braço, né? Geralmente tem um padrão também em aperto. Esse padrão na face de dentro do braço pode ser, e não é muito ligado à movimentação, que daí seria uma dor mais ortopédica. Então, assim, se tem essa dor só no braço, geralmente ocorre mais comumente em mulheres de meia idade, pacientes diabéticos e pacientes idosos, que podem ter apresentações atípicas. Mas, normalmente, mesmo esses pacientes, é mais comum ter a dor no peito mesmo. Okay. Dr. Jorgen, puxando essa parte aí da pessoa que teve esse infarto, esse exemplo aí que o Dr. Álvaro falou, da pessoa que ele ajudou lá na clínica, quais seriam os exames e acompanhamentos ali que ela teria que fazer depois disso? Eu acho que antes da gente chegar nessa parte do depois do infarto, a gente pode falar um pouquinho do antes ou durante. Ali tá sentindo a dor, isso, o que vai fazer? Tá sentindo a dor. Então, uma queixa muito comum no pronto-socorro, uma das mais comuns, inclusive, né, doutor Álvaro, é a dor no peito. Então, quantas pessoas já foram no pronto-socorro com dor no peito porque suspeitam de estar com alguma coisa, né? Tô infartando, preciso ir pro pronto-socorro. E acho que é uma ida válida, né? Porque a gente não sabe quem está infartando ou não, né? Você só vai saber lá. Tá? E essa é a dificuldade, a gente separar quem realmente tem um entupimento, quem realmente precisa de um atendimento mais longo, mais prolongado, mais específico, daquele paciente, não, essa dor não é do coração, eu posso
mandar ele para casa. Então, nisso, a Vita também está inovando com a tomografia de coronárias, porque isso também é uma indicação. O paciente que chega com dor no peito, no pronto-socorro, aí faz os exames, faz o eletrocardiograma. O eletrocardiograma, não nesse caso específico do paciente do Guto, porque esse já era um caso mais grave. Mas não, o paciente chegou com dor no peito, no pronto-socorro, fez um eletrocardiograma. Não tem nada, ou inespecífico, o eletro não indica nada de uma obstrução mais grave. Fez exame de sangue, dosou lá as troponinas, que são exames que indicam a degradação do músculo, né, quando está tendo algum infarto. Fez esse exame de sangue, não tem nada. Mas será que o paciente não tem nenhum entupimento? Dá para mandar esse paciente para fazer, em vez de mandar ele para um cateterismo, por exemplo, não, manda para um procedimento invasivo, né, como o cateterismo, não, vamos fazer uma angiotomografia de artérias coronárias. Vai lá, o acesso do paciente, usa o acesso que o paciente já tem, injeta o contraste, a gente consegue ver, ele tem entupimentos, mas não são entupimentos que justificam essa dor no peito. Não, esse paciente não tem entupimento nenhum, pode ir para casa tranquilo, faça acompanhamento de rotina, mas não tem nada para se preocupar. Não, esse paciente realmente tem entupimentos, vamos seguir a investigação, vamos mandar ele para o cateterismo, vamos eventualmente colocar um stent, uma molinha, alguma coisa. Então, tem um papel importante também nessa parte da emergência da tomografia. E a Vita tem esse método disponível. Então, os pacientes que chegam lá com dor no peito, a gente, claro, com certas indicações, tem a possibilidade de fazer esse exame lá também. Que legal. Você comentou ali sobre outras causas para dor no peito e nem está aqui prevista essa pergunta e a gente já está se encaminhando para o final do episódio, mas puxando até um pouco para a minha área. Alguns pacientes, aliás, muitos pacientes se queixam de dor no peito por conta de ansiedade, de estresse e muitos acabam chegando até a procurar um pronto atendimento. E aí eu queria entender qual é a relação, onde realmente que dói, se tem relação com o coração naquele momento ali. Por que isso acontece? Isso é uma causa extremamente comum, né? Então, síndrome do pânico é uma causa extremamente comum de dor no peito. Quais são os sintomas mais comuns? Então, aceleramento no peito, taquicardia, aquela hiperventilação, o paciente puxando o ar rápido. E tudo isso pode gerar um desconforto mesmo. Não é propriamente uma dor no coração, é uma dor na região torácica por essa série de eventos, de consequências que o próprio fato da síndrome do pânico faz. E aí a gente, dentro de um pronto-socorro, tem que diferenciar isso, né? Outras causas, pacientes com pneumonia, com inflamação, dores ósseos-musculares, paciente que faz academia, mau jeito, o famoso mau jeito. Então, claro, cada paciente tem um tipo de apresentação e a gente vai ter que julgar cada tipo de dor no peito para separar, né? Pacientes com úlceras, pacientes com gastrite, às vezes são patologias que mimetizam, né, as doenças coronarianas. E muitas vezes no pronto atendimento a gente tem que fazer essa filtragem, né? A gente filtra esses pacientes. Esse paciente que é mais para ansiedade, esse paciente... A gente tem que identificar aquele paciente que tem agravo, que a gente vai mudar a história dele por interferir numa doença coronariana. E é muito interessante, Rosinha, em relação aos pacientes que têm, vamos dizer assim, alterações psicossomáticas, né? O paciente que tem ansiedade, o paciente que tem síndrome do pânico, o paciente que está sendo submetido a um estresse, uma fase de luto, né? Eles podem ter apresentações, às vezes, que lembram um infarto. Pode acontecer, né? Então, se o paciente tem uma dor no peito, quando a gente está muito estressado, a nossa musculatura do peito, muitas vezes, ela fica contraída. Ela contrai de uma forma que, às vezes, a gente nem percebe e causa fadiga na musculatura, como se fosse aquela dor da academia, né? Que depois a gente fica meio doído depois de fazer academia. E por a gente ficar num ambiente tenso, estressante, começa a dar dor. E uma das principais musculaturas que é afetada é o grande peitoral, que fica bem na frente do coração e faz a gente confundir as dores. O paciente que está sentindo isso, ele já está geralmente estressado. Imagina você estar estressado e com dor no peito. Teu grau de estresse aumenta. E você pensa, meu Deus, vou morrer. Tô infartando, preciso sair correndo, vou infartar, nossa, vou capotar aqui, morri. E a ansiedade, ela amplia tudo, ela amplia. Né? Então, você imagina você chegar lá no atendimento, o médico te examinar,
faz eletrocardiograma, faz as enzimas do coração, só que mesmo assim o paciente está ansioso. E o próprio médico fala, será que isso pode ou não pode ser um infarto? Olha só como a tomografia dá um valor muito grande nessa hora. Você faz o exame e você fala para a pessoa, olha, a gente viu as tuas coronárias, não tem nenhum entupimento. A própria pessoa fala, que bom, não é disso. Você tira a ansiedade da pessoa também, estresse, né? sabe? Então, é um exame muito interessante, porque muitas vezes o cardiologista ele sabe que o paciente, ou pelo menos sabe que o paciente tem a probabilidade de não ter a doença do coração. Mas muitas vezes a gente tem que mostrar os exames para o paciente se sentir seguro, se sentir tranquilo, que aquilo é mais um quadro dentro da ansiedade. Porque é muito melhor quando você está com todas as coronárias mapeadas, com todos os fatores mapeados, e fala, nossa, pelo menos isso não precisa me preocupar, isso que eu estou sentindo é algo que é mais psicossomático, é mais do meu estresse. Você consegue se controlar um pouco melhor, né? Você consegue ter gestão do seu estresse, porque você sabe que não tem um fator orgânico, vamos dizer assim, fisiopatológico, de algo físico te comprometendo. Porque senão é mais uma coisa para você lidar, porque a ansiedade por si já é muito complexa e você precisa tratar isso com tamanha importância. Agora, você saber que o teu coração tá tudo certinho, que aquilo ali não tem nada a ver, nossa, já dá uma boa alívio, né? amenizada, né? E só pra gente concluir em relação à ansiedade, a ansiedade é muito uma das formas de tratar a ansiedade é o paciente se conhecer, né? Ele conhecer, às vezes, os gatilhos dele que fazem a ansiedade, saber o ambiente que ele está sendo exposto, as condições próprias do paciente e como que ele faz para reduzir a carga dele de estresse. E também entra nesse autoconhecimento, conhecer as funções fisiológicas dele, que se ele sabe que o corpo está funcionando tudo bem, é um fator a mais para você controlar a ansiedade. Perfeito. Agora, deixa eu fazer uma pergunta que eu fiquei na dúvida ali. A questão ali de infarto, doença do coração, pode acontecer alguma coisa além do fator de ser veias entupidas? Exemplo, aquele cara que faz muita academia, que coloca muito peso, que aumenta muito a pressão sanguínea, pode ter algum problema com isso também? Existem várias condições que vão gerar a necrose do músculo cardíaco. O infarto, digamos, é o termo geral que a gente usa para necrose do músculo. O fator mais comum para gerar o infarto é o entupimento dos vasos, é a aterosclerose das artérias coronárias. Mas existem condições como vasoespasmo, então, doenças que causam vasoespasmo do coração. O que é o vasoespasmo? É como se fosse uma constrição momentânea do vaso que vai entupir o fluxo por algum momento. As nossas artérias, elas têm músculo, né? Então, esse São músculo, elásticas, eles assim. controlam o diâmetro da artéria. Tem pacientes que às vezes dá um espasmo e a artéria contrai e não chega sangue pro músculo cardíaco, entende? É como se fosse uma mangueira que se dobrasse a mangueira. Exatamente. E daí não é porque você tem placa gordurosa, é porque realmente o músculo teve um espasmo. E pode ser de exercício, por exemplo? Que isso que o Matheus falou? Exercício é um dos fatores que pode... Quando é muito exagerado? Pode, mas a pessoa tem que ter uma predisposição. Existem condições como o uso de anabolizantes, então existem vários fatores de risco e além de vasoespasmo que a gente citou aqui, existem condições tromboembólicas, então doenças que predispõem à formação de trombos em qualquer lugar, coágulos dentro dos vasos. Então, doenças como o lúpus, por exemplo, é uma doença reumatológica, ela pode gerar coágulos dentro das coronárias. Então, não vai ser uma placa de gordura, vai ser um coágulo que vai gerar algum entupimento. Não é todo mundo que tem lúpus que vai acontecer. Que se está apenas uma doença que isso pode acontecer. Então, tem doenças que predispõem à formação de coágulos que também podem gerar entupimentos. Às vezes até infecções podem causar isso em quem já tem predisposição. Por exemplo, infecção por Covid. A infecção do Covid é uma infecção trombogênica, né? A gente fala que, nossa, o paciente lá teve Covid, teve uma trombose da perna. Essa trombose pode acontecer no coração também. Exato. Então, doenças reumatológicas, doenças virais, né? Então, tudo isso pode gerar esses coágulos dentro das coronárias. Mas é só por doença mesmo? Eu pergunto isso justamente porque eu gosto bastante da questão de academia, né, de ginástica ali, e eu vejo muito na questão principalmente competição de strongman, que eles realmente usam um método respiratório para aumentar a pressão sanguínea. Então, eles utilizam a pressão sanguínea para ganhar mais força, mas às vezes até causa sangramento nasal. Sim. Então,
Vamos dizer assim, existem tipos de infarto que às vezes acontece sem você ter um fator obstrutivo, né? Por exemplo, se você aumentar muito a pressão sanguínea, às vezes você diminui a perfusão do músculo cardíaco, porque você tem uma fórmulazinha ali que vai mediar o tanto de oxigênio que vai passar para o músculo. E às vezes, pacientes que estão com a pressão muito alta sentem dor, angina, que é a dor no peito, que é a dor do infarto, né? É mais raro, em menos proporção que isso acontece, mas, por exemplo, exercício físico extenuante não é propriamente só infarto que pode causar, né? Às vezes você pode induzir uma arritmia, você pode induzir, dependendo da condição de exercício, se for muito extenuante, o que você faz ali em relação, você pode, às vezes, romper uma coronária, sabe? São outros fatores que podem acontecer por um exercício muito importante. Se chega a ter sangramento nasal, assim, me desculpe, mas... É muita pressão. É muita idiotice, né? Você fazer isso, porque teu corpo tá literalmente gritando ali que tem alguma coisa errada, né? Mas então tá, gente, vamos nos encaminhar aqui pro final, até para não deixar o episódio tão longo. Gostaria de agradecer vocês, a presença de vocês. Eu acho que foi bem rico o que a gente falou hoje. E já podem deixar suas dicas finais, onde que o pessoal encontra vocês aí nas redes sociais. Deixa o espaço livre aí para vocês falarem. Certo. Rose e Matheus, eu queria agradecer muito mais esse convite para o Hora D Podcast, que realmente eu sou fascinado em participar desse podcast, é muito bacana. Daqui a pouco tu tá desse lado aqui entrevistando também. A gente, além da gente ganhar muita informação aqui, a gente aprende muito também vindo aqui, conversando sobre os assuntos, né? A gente estuda, gostoso, e é um momento também de descontração pra gente. Eu sou fascinado por podcast, por comunicação, por tudo isso, e agradeço muito o convite de vocês. Eu e o Jürgen, a gente atua na Vita, né? Na Vita Medicina Integrada. Cada um de nós tem uma sub-área dentro da cardiologia, né? Eu fico mais na parte do ultrassom, ecocardiografia, também atendo em consultório. E o Jürgen, ele é o nosso médico cardiologista da imagem que faz os laudos da angiotomografia, né? E dos métodos de imagem cardiovascular. O que acontece? A gente está aumentando nossa equipe de cardiologia da Vita, né? O Jürgen veio para somar junto com a gente e todos que precisarem de atendimento cardiológico, a gente sempre está à disposição, né? Tanto às vezes pelo pronto atendimento da Vita, que muitas vezes a gente fornece suporte ao pronto atendimento, quanto as consultas marcadas em consultório e também aos exames complementares. A gente veio para abraçar em todos os ramos da cardiologia de Lages, né, e conseguir proporcionar a melhor experiência e o melhor desfecho para nossos pacientes, né? A gente quer tratar e prevenir as doenças e, vamos dizer assim, promover saúde, né? Eu acho que esse é o principal objetivo aí. Que legal, obrigada, Álvaro. Bom, queria agradecer a vocês pelo convite para participar do podcast. Como eu já citei antes, eu estou feliz de estar aqui em Lages, trabalhando na Vita, trazendo junto com a Vita esse método novo, esse método fantástico. Claro que eu sou suspeito para falar, mas é um método revolucionário que a gente consegue pegar a doença desde o comecinho e pensar naquele paciente a longo prazo para fazer uma prevenção ideal para ele, para evitar que no futuro ele tenha um infarto, que ele tenha um AVC, que ele tenha uma insuficiência cardíaca. Então, é um método super rico. Claro, tem muitas outras indicações que se a gente fosse falar aqui, a gente ia gastar uma noite inteira falando disso. Mas coisas novas que a gente vai trazer para Lages, como planejamento de implante de válvulas cardíacas percutâneas, que a gente usa, angiotomografia de artérias coronárias, avaliação pré-operatória, avaliação de cardiopatias congênitas, pacientes criancinhas que têm problema de coração, a gente pode avaliar também com a angiotomografia de artérias coronárias. Então, é uma abrangência enorme esse método, e também no futuro a gente fala um pouquinho mais de ressonância cardíaca, que também é a minha área, que também tem várias outras indicações. Aí vai ter num futuro breve, a gente consegue falar mais sobre isso. Obrigado pelo convite. Obrigada, e assim, já deixou um spoiler pra gente chamar de novo. Próximos episódios, falar, né? Pessoal, fico muito feliz de trazer essas informações aqui no podcast, que são todas coisas inovadoras e são todas aqui em Lages, na nossa região, né? Então, estamos mostrando que Lages tem essa potência e a Vita está forte ali nesse negócio, né?
Pessoal que escutou até aqui, o nosso QR Code da Vita tá aqui na lateral. É só seguir a gente ali, só seguir a Vita ali, né? E o nosso QR Code da Hora de Podcast tá aqui na minha esquerda. Só passar o celular em ambos, vocês vão para as nossas redes sociais, ambos Instagram e YouTube do Hora de Podcast, e o Instagram e site da Vita estão ali. Agradecemos vocês terem chegado até aqui. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente desse episódio. E esse foi mais um episódio de Hora de Podcast. Obrigada, Tchau, tchau. pessoal. Tchau, tchau.